gente, como eu mencionei, foi programada para perder. Então a pessoa faz isso certinho, ela faz isso, ela faz isso, vai na roda e pá! Se pega. Por aí chamam muito de autossabotagem. Aqui essa programação tem a ver com essa terceira mente, que é a mente mais pesada que tem. Em outras lives falei de mente analítica, de mente reativa, eu vou falar rapidinho disso, e tem a terceira mente. E tem gente que tem essa programação, né? A pessoa nem controla. Até tenta, dá até dó, porque, entende? Então se você lembrar de algum caso disso, né? Estilo autossabotagem. Ó, teve uma vez que uma pessoa que eu conhecia, como uma amiga minha, né? Ela falava, eu só vou casar com um cara se ele for bem de vida. Eu falei, como você vai ver se ele estiver bem de vida? Ah, tem que ter carro. Tem que ter carro bonito e não pode ser um não, tem que ter mais de um. Aí ela trabalhava num lugar onde um rapaz passava sempre com um carro. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Olha, eu sou a Luciana Santos, muitos já me conhecem e eu vejo que tem gente nova me conhecendo, então... Bom, eu acho que eu vou mudar um pouco, falar um pouco de mim, um pouco da minha, falar um pouco dela, mas antes, o tema da live de hoje vai ser como que você pode fazer para alcançar seus objetivos, mas isso é uma coisa muito geral, né? Tem tantos métodos aí. Se você descobrir quem é o seu inimigo, e se você descobrir o que tira a sua energia para poder alcançar os seus objetivos. E se você souber que tem uma terceira mente, além das duas que a gente já falou nas lives anteriores. Qual será essa terceira mente que pode ferrar com tudo? Porque são 3 mentes, tá? A gente tem falado de 2, mas existe uma terceira aí que a gente não menciona nas lives. Eu acho que nenhuma live eu falei sobre isso, né, Diva? Não, a gente nunca falou sobre isso. Não chegou a abordar. Mas já basta ter uma mente. Tem muita gente que acha que a mente é complicada, que é difícil. Imagina falar que são 3, na verdade. Pois é, são 3 mentes. A terceira mente tem muito a ver com você perder a sua energia para alcançar seus propósitos. Com você não obter o resultado que você gostaria. E a gente está numa época que muitas pessoas têm essa ideia, né? De, agora eu vou, segunda-feira ou agora nas primeiras semanas eu vou voltar a fazer caminhada, eu vou fazer isso, deixa eu passar essas festas que eu vou comer de tudo para voltar no meu regime, para fazer o que for, né? Entre outras coisas. Da maioria das pessoas que eu conheço, não são todas. Ou seja, a maioria delas acaba deixando os próprios propósitos para trás. Então, quando você se promete algo e você não cumpre isso que você prometeu para você, não estou falando de cobranças externas. Estou falando daquela coisa de vou lavar o carro fim de semana e lavo. Esse ano eu vou aumentar minha carteira de clientes e aumento. Então, realmente, a pessoa que se prometeu certas coisas e que não cumpriu. A pessoa fica um pouco pior, fica mais cansada, dorme mal, porque tem um monte de coisa aí em aberto, né? Decidiu isso, não fez, decidiu isso, não fez, decidiu isso, não fez. Como que acaba ficando a mente de uma pessoa assim? E por quê? Então, a live eu vou falar especificamente disso. Por que você não alcança os seus propósitos? O que mina, o que tira as forças, que tira suas forças, que faz com que você acabe não superando as barreiras em direção ao seu propósito. Uma coisa você tem que saber, você tem um objetivo? Você tem um propósito? Você tem algo que você quer alcançar? Não importa o que, fazer uma faculdade, fazer uma pós, vender mais, abrir uma empresa, tirar a empresa do vermelho, você tem um propósito maior, um propósito menor? Então, uma coisa é certa, se tem um propósito, você vai se deparar com barreiras, isso é natural. Já parou para observar? Pensa nos propósitos que você estabeleceu. Você se chocou com qual barreira que você acabou não cumprindo esse propósito? E como que você se sentiu depois? Frustrado? Cansado? Até desistiu? Ou até parou de estabelecer
propósito, porque você não consegue cumprir os antigos. Tem gente que começa a se retirar. Ah, nem vou decidir nada que eu não cumpro. A pessoa já perde a confiança nela mesma. Então, se isso aconteceu com você, essa live é pra você, certo? Quer complementar algo, dona Ju? Eu quero falar que às vezes a pessoa vive sonhando acordado, né? Não, Sim. este ano a minha vida vai mudar. E fica tão feliz, fica com aquele sonho ali. Quando vai ver, parece que as coisas vão perdendo a graça, a pessoa vai desanimando. Chega uma hora e fala, ó, comigo as coisas não dão certo. Pois é. Parece que tem alguma coisa errada, mas não é com eles, né? Eles acham que tem alguém fazendo alguma coisa. E a pessoa fica deixando o sonho para depois, para depois. Mas por quê? Porque a pessoa, ao se deparar com uma barreira, ela vê como se fosse um impedimento. Ah, eu queria, mas olha o que aconteceu. Só que barreira sempre vai existir e não adianta você fugir de uma barreira. Você sai de uma, entra na outra. Sai de uma, entra na outra. Vira ano, né, Luciana? Entra ano, sai ano, a pessoa vive sonhando. Mas até quando você vai ficar sonhando e não realizando sonhos que a sua vida vai ficar sem sentido? Vai chegar uma hora que você vai falar, chega, comigo nada dá certo. E começa a achar que isso é normal, né? Exatamente isso. Ó, para um propósito simples, você tem barreiras. Por exemplo, você quer chegar, você mora na zona leste de São Paulo, por exemplo. Você quer chegar na zona sul de São Paulo, você vai pegar seu carro. Então, seu propósito é chegar no ponto X da zona sul. Você tem um propósito, certo? Vai encontrar barreira? Quais serão as barreiras para você chegar até lá? Alguém pode te fechar no trânsito? Pode. O trânsito pode estar intenso? Pode. E vai fazer você demorar mais para chegar? É uma outra barreira. Tem tanta barreira que pode acontecer, um buraco, um acidente de trânsito. Então, meio que é automático o propósito da barreira se unirem, entendeu? Então, não tem como evitar isso. Agora, tem como você aumentar o seu potencial, tem como você ter mais energia, ter mais força para que isso seja superado. Porque tem gente que topou numa barreira, não vai. E às vezes é simplesmente isso, de até atravessar a cidade. Ah, eu não vou aí porque é muito longe. Gente, uma pessoa numa barreira. Ah, eu não vou aí porque é trânsito. Ah, eu não vou aí porque o metrô é cheio. Ah, então vem um horário contra fluxo. Ah, esse horário não dá porque eu tenho medo de andar sozinha, pouca gente na rua. Gente, quem tá acostumado a olhar pra barreira, olha pra barreira e faz a barreira ficar gigante. E eu tô falando de um objetivo simples, como atravessar a cidade. Agora pensa isso com relação a um sonho que você pretende realizar. Quais são as consequências de você não realizar um sonho? Gente, é uma perda não realizar um sonho. É perda de conhecimentos novos. Porque quando você tem um sonho, um propósito, você vai conhecer muita coisa no caminho. Se você for abrir uma empresa, você vai aprender a lidar com pessoas, automaticamente você vai ver barreiras, mas conforme você supera, você tem conhecimento, você tem experiência. Então, quando você recua, é como se você abrisse mão de conhecer um pouco mais sobre a vida. E você também abre mão de se conhecer melhor, porque você não sabe o que você é capaz de superar. Você não sabe o quanto você pode melhorar. Então, é como se você recuasse um pouquinho. Você fosse se encolhendo um pouquinho. Até uma hora que você já é uma pessoa doente, que a vida é muito cansativa, que as pessoas não prestam, e aí você já caiu, entende? E aí morre a pessoa frustrada, que realizou nada, tá triste, né? Aí fala que é a idade, né? Porque, sabe, né? Depois dos 30, não é. Na verdade, se você tem um propósito e vai pra cima, seu conhecimento aumenta de você, das pessoas e da vida. Cada coisa que você supera é um conhecimento, seja coisa básica, como saber um pouco da legislação relacionada ao seu trabalho, não sei, qualquer coisa vai abrir a sua visão. Eu falo isso por experiência. Você pega uma coisa nova, lógico que dá medo, ai meu Deus, mas vai pra cima, entende? Então, se você perde a energia para ir pra cima das coisas, você perde um pouquinho. É perda. Não alcançar o seu propósito é perda, é fracasso. Isso é arquivado na sua mente. E depois você vai usar isso de uma forma que você não espera. E é sobre isso que eu vou falar com relação à terceira mente. Boa noite para você que ligou aí depois. Boa tarde, bom dia para o pessoal que vai ver depois em outros horários, tá? Lembrando que isso é uma live, ou seja, é ao vivo. Toda terça, 20h45. Faça sua pergunta, pode interagir, fala com a gente. Você pode falar com a gente, eu deixo.
É legal falar um assunto pertinente até para tirar as dúvidas de quem está assistindo também, né? Mas enfim, voltando. Nas outras lives, a gente fala de duas mentes. Eu nunca falei da terceira mente na live. Nem eu nem a Diva, pelo menos aqui, eu nunca falei da terceira mente. Que é a mente mais pesada que tem. Nunca mencionamos ela porque o ideal é que a pessoa pegue o livro e leia e saiba por si mesma, essa coisa toda, certo? Mas hoje eu vou falar. E essa terceira mente tem muito a ver com minar as suas forças. Tirar o seu ímpeto de superar as barreiras. Ela tem muito a ver com isso. Porque ela foi treinada bem especificamente para você perder. Então, às vezes a pessoa até tenta se superar, né? Não, agora eu vou fazer isso. Aí chamam de quê? De autossabotagem, né? A pessoa faz o plano certinho, deu errado. Faz o plano certinho, conhece um sócio ferrado, queima aí o negócio. Queima, zoa tudo. Aí faz tudo certinho pra arrumar um cara legal, enquanto o cara legal, o relacionamento tá errado. Parece que a pessoa é programada pra fracassar. E cada vez que você recua de um propósito, você perdeu. Você sabe o que é isso? Sabe o que significa perder nessa vida? Significa um pouquinho de morte. Cada vez que você perde, um pouquinho de morte. Adiciona aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Daqui a pouco tem um montão. E você já tá doente. Já tá indo pro hospital. Aí seu propósito é só se curar de doença. E aí você já não tá mais vivendo a vida. Aí você já tá tentando manter o corpo vivo. Até um ponto que você perde totalmente. Então, essa coisa de perder é muito mais séria do que você imagina. Porque tem a ver com você estabelecer os seus propósitos e você ganhar um pouquinho todo dia. E vai se chocar com uma barreira? Vai. Mas o que você faz para manter as energias para ir para cima ao invés de recuar? Se você recuar, você perdeu. E se você perder, é um pouquinho de morte todo dia. Então não tem benefício trair a sua confiança com você mesmo. Se você se propôs a fazer algo e essa coisa vai ajudar, essa coisa é muito boa para a sobrevivência, não tem problema nenhum você persistir nela. Se é uma coisa que vai destruir a sobrevivência, sim. Mas se vai ajudar na sobrevivência, não tem por que desistir. Então veja a raiz das suas desistências. Veja a raiz dos seus fracassos. E é disso que a live vai se tratar. Então você pode fazer uma fezinha aí. Quero dizer, você pode estabelecer, esse ano 2023 vai ser diferente, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Cada coisa que você não faz é um fracasso. E cada vez que você não decide com medo de fracassar, você já perdeu. Tá bom? Então se você quer saber como está a sua pontuação de vida, quantas vidas você está ganhando, quantos propósitos você está alcançando. Quer saber quanto de vida você está perdendo? Quanto de vida? Quantos propósitos você está desistindo ou deixando para lá? Ou deixando para o ano que vem? Para o ano que vem? Para o ano que vem. Então, se você quer ter uma qualidade de vida muito boa, começa com estabelecer um bom propósito e correr atrás e ver o que mina suas forças, tá bom? A live de hoje vai falar disso, o que mina suas forças. Né, Dini? É verdade, porque todo ano a pessoa tem um sonho, ela vai querer realizar. Então, parece que o dia 1º do ano é o dia que a pessoa vai decidir que aquele ano vai ser diferente. Só que a pessoa decide o sonho dela, tem tudo para dar certo, mas não se prepara para as barreiras. Aí quando começa as barreiras, o que ela faz? Pega da barreira, faz um propósito. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver uma casa, eu vou casar. A pessoa fica adiando com a própria barreira. E fica esperando que aquela barreira, que se tornou um propósito, que ele vai ficando grande. Chega uma hora que o propósito da barreira é tão grande que a pessoa desiste. Só que ela nunca vai desistir. Esse propósito está dentro da pessoa. É um sonho que ela quer realizar. Mas por não saber como, acaba adiando. Aí começa. Entra este ano agora, 2023. É o mesmo sonho, não vai mudar. Só que você fala, não, esse ano vai ser diferente. Mas não se prepara. E o que vai acontecer? Como fala, a vaca vai pro brejo. Por quê? Você não vai conseguir dar conta do recado. Porque para você superar a barreira, você tem que estar preparado. Não existe pessoas que superam uma coisa assim, nossa, pura magia. Não existe isso. E também não adianta correr de problema, né, Luciana? Você corre do problema, o problema corre atrás de você. Vai junto, não adianta.
Então, se você tem um sonho e quer que ele realize, você precisa aprender algumas coisas, porque é impossível você viver sem barreiras. Esse faz parte do universo. Faz parte do jogo da vida. O jogo da vida é liberdade, barreiras e propósito. Então não tem como você chegar lá vitorioso, pulando barreira e dando um pelé em tudo. Não tem essa. Você vai ter que superar. E cada barreira, né, Luciana, que você supera, você vai ficando forte. Você vai ganhando força, vai sendo potente. Aí chega uma hora você fala, nossa, isso pra mim é fichinha. E quando aparece a barreira, não adianta você ficar putinho de raiva, ficar nervoso. Puxa, justo comigo aconteceu isso? Não, vai acontecer. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir passar através da situação. E assim é a vida, né? Ô Diva, você tem alguma história que você possa lembrar? Eu vou até perguntar depois, você fala, mas assim, tem gente, como eu mencionei antes, que é programada para perder. Então a pessoa faz isso certinho, ela faz isso, vai na rota e pá! Se ferra. Por aí chamam muito de autossabotagem. Aqui essa programação tem a ver com essa terceira mente, que é a mente mais pesada que tem. Em outras lives falei de mente analítica, de mente reativa, eu vou falar rapidinho disso, e tem a terceira mente. E tem gente que tem essa programação, né? A pessoa nem controla. Até tenta e, dá até dó, porque, putz, entende? Então, se você lembrar de algum caso disso, né? Estilo autossabotagem. Ó, teve uma vez que uma pessoa que eu conhecia, como uma amiga minha, né? Ela falava, eu só vou casar com um cara se ele for bem de vida. Eu falei, como você vai ver se ele estiver bem de vida? Ah, tem que ter carro. Tem que ter carro bonito. E não pode ser um, não. Tem que ter mais de um. Aí ela trabalhava num lugar onde tinha um rapaz que passava sempre com um carro ali. Passava com um, daqui a pouco passava com outro. Ela se apaixonou por ele. Aí ele chamou ela, falou, vamos casar. Ela casou. Ela não observou de quem eram aqueles carros, o que estava acontecendo. Casou. Aí depois que ela casou, foi descobrir que ele era manobrista. Aí ela ficou chocada. Ela falou, você me enganou. Ele falou, não, eu nunca te enganei. Você que me via passando com um carro, cada vez, você nunca perguntou para mim de quem era aquele carro, nada. Ela falou para mim, poxa, Diva, eu tinha certeza que esse cara era o meu príncipe encantado. E de príncipe ele virou sapo, né? Porque depois ela acabou se separando, porque ele era manobrista. Então aquele sonho dela, que ela viu ele passando, não tinha nada a ver. Ela viu aquilo que ela tinha na mente, que um carro que tinha um cara que tinha vários carros, ele era um cara bem de vida. E ela avaliou errado, né? Exatamente. Agora, o porquê dessa avaliação errada? Tem vários exemplos, assim, de pessoas que projetam algo, às vezes até faz tudo certinho e dá errado. Existe essa terceira mente. Antes, a mente analítica. Primeira, a mente analítica. Analisa, resolve problemas. Exemplo de mente analítica, você calcular o melhor caminho, o melhor trajeto para você ir em um determinado ponto da cidade. Então você está usando a mente analítica para resolver problemas. A mente analítica é o nome já de estudo, analisa, resolve problemas, certo? Se você quiser saber mais sobre a mente, é legal você estudar o livro Poder da Mente sobre o Corpo, que é o Dianética, tá? Então ele fala tudo sobre a mente, eu não vou falar tudo nessa live, mas a mente analítica, resumidamente falando, é isso. É uma mente consciente, que resolve problemas, analisa os dados, lembra das coisas, certo? Mente reativa é aquela parte da mente que reage, só arquiva lixo, só arquiva dor, fracasso, uma mente assim que só tem as coisas más que aconteceram a você, tá bom? Reativa por quê? Porque você reage, você não pensa, você simplesmente tem uma reação. Agora a terceira mente, que é a mente mais pesada que tem, vamos falar para saber um pouco dela? Está aqui no livro Fundamentos do Pensamento sobre a terceira mente. Então ela é muito pesada. Então se você quer a receita ótima para fracassar, é só usar essa terceira mente mais pesada. Então, e ela tem muito a ver com os seus propósitos, porque você pode estar se auto-sabotando e não está percebendo o que está acontecendo. Mas olha o que fala. Já falei da mente analítica, da mente reativa, a mente somática. A terceira parte da mente é a mente somática. Está na página 71 do livro Fundamentos do Pensamento, a mente somática. Essa é uma espécie de mente ainda mais pesada do que a mente reativa. Você sabia disso? Para você que já conhece genética e estudou,
pôs atenção que a mente somática é ainda mais pesada que a mente ativa? Você sabe por quê? Porque não tem nenhuma pensatividade. Ela só tem ação. Só. Essa é aquela mente que a pessoa tem uma deformação física e não controla. É só ação. Não tem pensamento, pensatividade nenhuma, é só atuação. Aí ele fala aqui, né? Os impulsos colocados de encontro ao corpo através de vários tipos de maquinaria mental chegam aos níveis voluntários, ou seja, porque você quer, e involuntários, aquilo que você não quer. Então, este tem métodos fixos de análise para qualquer situação. Essa é a mente somática. Tem métodos fixos de análise para qualquer situação. E por isso respondem diretamente aos comandos dados. Então imagina que você veio aqui, você fez uma terapia, você tirou todas as perdas. Tirou a força da mente ativa. Só que tem uma mente somática atuando com base na sua mente analítica. Como seria isso? Um monte de informação mentirosa. Aí, e a mente somática simplesmente obedece. Entende? Não tem pensatividade nenhuma, ela só obedece. Qual a diferença dela para a mente ativa? Porque ela não está o arquivo da dor, ela está o arquivo da ação. Então você programa, faz tudo certinho e só que você tem ação que direciona você para a coisa errada. O que chamam por aí, em relação a relacionamento, de dedo podre. O pessoal só escolhe gente para se ferrar. Não, esse daqui eu vou me dar mal no meu relacionamento. Parece que vai automático. Esse. Então a pessoa pode ter feito a terapia que for, mas se essa mente somática está obedecendo uma informação errada da mente analítica, você está ferrado. Então, você que estabelece propósito todo ano, você está obedecendo uma somatização aí de coisas. Qual mente? Pode ser da reativa, pode ser da analítica. A mente somática obedece às duas. Aceita as duas. Ela é safada, entendeu? Tem dois relacionamentos aí. Então, o que acontece? Você vai fazer um negócio, mas você já tem uma programação certinha para não fazer. Você vai se enrolar no seu tempo, você vai acordar mais tarde, você vai perder tempo no WhatsApp, você vai perder tempo na internet, você vai desviar. Você vai decidir fazer um negócio, mas você faz outro, você já tem uma automaticidade de fazer algo diferente do que você se propõe. Não vai alcançar objetivo nenhum. Se você não compreende o que é, com o que você está lidando, você pode fazer um curso extra, blá, 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 fazer isso, fazer aquilo, sem se libertar. Sem organizar a mente analítica, sem eliminar o conteúdo da mente ativa, a mente somática já teve um treino por anos. Então ela já foi treinada, ela nem percebeu que você está mudando, ela continua fazendo aquela mesma coisa. Você mudou o interruptor, sabe? Você acende a luz, apaga a luz, você mudou de lugar. Todo dia você vai naquele lugar que era antes. O interruptor está aqui, e era aqui. Então você ia acender a luz e você ia aqui. Aí, não, mudou de lugar, você vai pra cá. Você entende o que eu quero dizer? Já tem aí uma ação totalmente automática. Esse é o problema da mente somática. Ela já tem um treino por muitos anos. Você pode ter limpado a sua mente ativa, mas ela já está treinada a desviar. A mente analítica, você não treinou para que ela mandasse na sua mente somática. Então a mente somática, ela só obedece. Vou até ver algo mais. Quer falar algo sobre isso? Não, eu quero dizer assim, que a pessoa não percebe que está atuando com essa base. Tem pessoas que marcam um horário, chegam uma hora atrasada. Você pergunta assim, mas por que você chegou agora? Não, se eu acordei tal hora, eu me programei direitinho, mas não sei o que acontece comigo. Parece que alguma coisa faz eu chegar atrasado. Se programa para atrasar. Até acorda adiantado e se atrasa. Tem gente que acorda adiantado, faz tudo certinho, mas dá tudo errado. Fala assim, mas eu não sei por quê. Como é uma coisa automática, a pessoa só vai executar, a pessoa não vê fazendo, não percebe. Então, olha o que está escrito aqui, página 71, página 71, livro Fundamentos do Pensamento do Elihu Huber, tá? Se você tiver esse livro aí, leia isso que eu estou falando que é muito importante, sobre a mente somática. Então, como isso se relaciona com seus propósitos? Se você tem uma programação e a mente somática treinou há muitos anos, essa é uma mente mais pesada que a reativa, que ela é pau mandado, se você já tem o treinamento de falhar você vai. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Infelizmente, a mente somática está sujeita
a cada uma das mentes, que é analítica ou reativa, que estão acima dela. Em outras palavras, a mente analítica pode afetar a mente somática. A mente reativa pode afetar a mente somática. Entende? Então, tanto a mente analítica como a mente ativa pode afetar, ou seja, pode influenciar a mente somática. Então, você percebe? Ela é simples atuação, você faz. Todo dia você tem uma programação, igual a pessoa passou anos acordando cedo para ir trabalhar. E aí ela se aposenta, ela continua acordando cedo. Ela não pode decidir acordar mais tarde. Então, ela obedece um treino de anos aí. Então, essa é uma mente que ela tem que ser... Ela está sob o comando da reativa e da analítica. Aqui, como diz no livro, é a mente mais pesada que tem, porque ela não tem versatilidade nenhuma. Todo o treinamento dela é baseado na ação. Então, se você treinou anos para fazer uma coisa errada, você vai falhar. E esse fracasso vai fazer você ficar mal. Você quer ver uma coisa que acontece? Você estava numa situação onde você mentiu. Porque você precisava mentir, porque era uma situação delicada. Só que se você não observar a mentira que você contou, você começa analiticamente a contar mentira. Aí você se torna um tremendo mentiroso e chega uma hora que você não consegue parar. E as pessoas percebem, né? Fala, nossa, mas por que você está mentindo? Não, é verdade. Eles acreditam na mentira, mas foi um padrão de treino que a primeira vez a pessoa falou, vou contar essa mentira, senão eu vou me ferrar. E foi treinando. E fica tão bom na mentira que chega uma hora... Mente por nada. Você fala, mas você já matou sua mãe quantas vezes? Não, mas vem cá. Não, aquele dia não, agora ela morreu mesmo. A pessoa aprende a mentir, mas parece que fica bom nisso. Mas não fica, porque se você começar a observar a pessoa falando, ela repete uma coisa ali que você fala, não faz sentido. Porque é automático, não é uma coisa assim que você percebe a pessoa conversando e é real aquilo. É tudo mentira. Tem gente que chega a chorar. Sim. Por nada. Você fala, mas por que você está chorando? Não sei. E daqui a pouco tá normal. Fala, não, eu consigo chorar, eu consigo fazer um barraco por nada. Mas eu não sei como que eu sou assim. Como é assim? A pessoa treinou e aí permanece. E a pessoa agora nem está controlando mais isso. Esse é o problema. E quem vê de fora ainda fala, fulano é isso. Não adianta você ficar julgando, não adianta você ficar xingando. Se você tem conhecimento, você pode compreender. Se você compreende, você pode fazer algo para ajudar. Mas a verdade dos fatos é que a pessoa tem um treinamento errado, mas tem um treinamento aí. Você quer ver? Tem gente que tem um costume até se fala assim, fica esperto essa pessoa. Na hora de pagar a conta, nossa, meu cartão não passou. Aí um vai lá e paga. Aí outro dia, nossa, eu não sei onde eu esqueci meu cartão. O outro vai lá e paga. Chega uma hora que as pessoas percebem que tem coisa errada. Porque parece ser uma coisa inocente, mas é um padrão que a mente somática vai executar e a pessoa nem sabe. Acostuma com aquele comportamento de chegar na hora de pagar, dá problema. E sempre a pessoa vai fazer a mesma coisa. Exato. Quer saber mais sobre a mente somática? Esse livro aqui mostra, tá? Um pouco mais sobre a mente. Tem vários livros da genética sobre a mente, mas esse especificamente fala bastante da mente somática. Fundamentos do Pensamento, página 71 é o que eu tô lendo, agora entrei na 72. Para terminar sobre isso da mente somática, olha o que ele fala aqui, ó. A mente reativa pode manter um comando fixo. Ela pode manter um comando fixo. E assim causar um distúrbio na mente somática. Por isso que a pessoa pode ter deformações, dores bizarras e não tem nenhum conhecimento. A pessoa não percebe. Então isso pode ser até físico. Você já tem um treino aí, entende? Um treino. Igual tem gente que tem problema de tanto ficar lá no computador, lá forçando aqui. Exato, tem outras coisas que tem. Mas a pessoa já começa a ter, tem osso que até aumenta. Por quê? Teve todo um treino que a pessoa nem percebeu ali. Entende? Então isso eu tô falando já pro lado físico. Mas para saber mais, é melhor ler o livro. Agora, o ponto da mente somática, a mente analítica, a mente reativa é que a mente somática é a mais pesada. E se você não alcança o seu propósito, com certeza você tem um treinamento totalmente incorreto e não se deu conta. Isso mina a sua força, porque você perde e aí depois você já acha que não pode alcançar. E aí você desiste. E aí você não quer fazer nem regime, não quer fazer nada porque seu treino não deu certo. Isso pode ser para qualquer propósito que você estabeleceu. Você tem uma mente somática. Infelizmente, se acreditando ou não, tu tem uma mente somática. Precisa de conhecimento? Precisa.
Dá uma lida nesse livro, que ele é um livro pequeno, ó. Tem um glossário dele enorme aqui, ó. Glossário, índice reemissível, então você não vai ler muita coisa. Basicamente, você vai ler aí umas 140 páginas. Então, é o Fundamentos do Pensamento, do L. Ron Hubbard. Lê esse livro. Se você tem, pegue, lê, estude e veja como você pode aplicar no seu dia a dia. Se você não tem, compra. R$80 só 80 conto, hein? 80 conto, você compra um lanche ou dois. Né? Sim. Queria falar uma coisa. Teve um dia eu estava numa padaria, porque assim, você pode ser treinado para uma coisa como para outra. Estava na padaria e o rapaz não marcou o leite na comanda de um senhor, e o senhor voltou para falar, olha, vocês não marcaram o leite na minha comanda. Aí um cara que estava do meu lado falou, ah, se é comigo, eu nunca volto. Quer dizer, ele já está treinado para levar vantagem. Aí ele falou para o senhor, nossa, mas por que o senhor vai reclamar? Ele falou, eu gosto de ser honesto. Então essa pessoa que diz que gosta de ser honesta, analiticamente, ela já tem uma mente somática programada para ser honesto. Para ser honesto. E o cara que é desonesto, ele está programado para ser desonesto. Aí você fala, e que a gente falou, mas por que isso não acontece comigo? Se tivesse acontecido com ele, você já sabe o que ele ia fazer, né? Então, dá para prever o comportamento pela ação que a pessoa tem. Tem pessoas que têm um padrão de comportamento é fixo, ela não muda. E não tem como se falar, não, ele vai mudar, né? Ele só vai mudar quando ele quiser mudar esse padrão, porque a mente somática ela obedece tanto a analítica como a reativa. E a única pessoa que pode mudar isso daí é você, analisando o que é certo e o que é errado. E treinando, né? Treinar, porque achar um dinheiro na rua e perceber que caiu de uma pessoa e devolver é um treino. Porque se você... E não devolver também. E não devolver também. Os dois estão certos. Devolver não, porque é um treino, né? Treino, é certo, mas é o treino da pessoa aí e a mente somática obedecer. Não, é porque eu falo assim, se você perguntar para aquela pessoa, não, eu achei o dinheiro é meu, ela está treinada daquela forma. Exato, ela não acha errado. Exato, é verdade. Tanto é que se você for falar para a pessoa, mas como assim? Você pega uma coisa errada e está certo? Não, eu penso assim. E a pessoa não vai mudar, porque é um treino. Então, quando a pessoa começa a analisar que tudo é um treino, ela pode mudar a base de operação dela, ser mais correto, mais honesto. Ter melhores resultados. Mais resultado, porque você passa a perna nenhuma, você faz as coisas erradas, porque é um treino também, uma hora alguém vai passar em você também, né? Exatamente. Mas ficou claro, então, por que você perde as forças para alcançar os seus objetivos? Por que você perde a força? A barreira ganha de você? Porque você tem um treino para perder. Então você precisa treinar para ganhar. E para melhorar isso, você precisa compreender a sua mente. Você precisa compreender a mente humana. Esse livro não fala tudo sobre a mente humana, mas ele explica uma boa parte, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é a análise da Oxford, porque a Diva tem como ver o quanto a sua mente está sendo influenciada pelo lado reativo, que é o lado que você pensa e só faz besteira, ou pelo lado analítico. Então, por ali dá para perceber sua mente somática está pendendo para qual lado mais, tá bom? Então, você pode agendar um horário, orientação, avaliação é grátis. Vem aqui no Tatuapé. A gente está na rua Serra de Botucatu, 1208. Pode até agendar pelo WhatsApp, tá? Que é o 11 20 94 42 14, tá bom? Então, você vai fazer aí sua lista de desejos para 2023, inclua conhecer melhor a sua mente e dominar os impulsos da mente que você não consegue. Porque vai ser mais um ano de estabelecer metas e não cumprir metas, porque seu treinamento tá para quem não está cumprindo. E se você está tendo sucesso, ótimo, mas você não vive sozinho. Compartilha essa live e avisa com um amigo que ele pode usar as informações que ele viu nessa live, tá bom? Então, quer falar mais, Diva? Eu quero falar que o conhecimento facilita a sua vida. E saber sobre a mente muda a sua vida. Sim. Um ótimo ano para você. Que você realmente supere as suas forças, supere aí, seja muito mais do que o ano passado, porque esse ano ainda, né? Com a intenção de alcançar suas metas, que essas metas sejam em prol da sobrevivência. Assista as lives, tem um conteúdo bem legal, bem objetivo, tá? Se você não tem material ainda, dá uma olhada nas lives. Se já tem material, estuda. Se quer material, você pode pedir o 11 20 94 42 14.
pode agendar uma entrevista grátis. A gente não vai sair esse fim de ano, então a gente está aqui mesmo nessa semana toda, a gente só para sábado e domingo. Então pode agendar um horário e fazer sua análise. Vamos ver para que lado você está pendendo. Reativo, analítico e a sua mente somática. Tá bom? Então, feliz ano novo, gente. Uma ótima noite, uma ótima passagem de ano aí.